Bom dia, que a paz do Senhor invada o seu coração neste início de dia. Quando uma porta se fecha, Deus prepara 1000 outras portas para você. Quando um caminho parece terminar, o Senhor abre 1000 novos caminhos diante dos seus pés. Nada foge do controle de Deus, mesmo quando tudo parece fora de lugar. Ele te trouxe até aqui nesta manhã para lembrar você de algo muito importante. Ele continua sendo a sua esperança, a sua resposta, a sua saída, o seu sustento. Enquanto você orava, suspirava, chorava em silêncio ou apenas pensava em tudo o que está acontecendo, a mão poderosa do Senhor já estava se movendo sobre essa situação que você apresentou a Ele. Nada passa despercebido diante do olhar de Deus. Ele vê o que ninguém vê, conhece o que ninguém entende e alcança lugares do seu coração que ninguém jamais alcançou. Nesta manhã, soluções, respostas, bênçãos e vitórias começarão a te alcançar. Nenhuma inveja, nenhuma obra maligna, nenhuma palavra contrária poderá prevalecer sobre alguém que está guardado debaixo das asas do Altíssimo. Descansa o teu coração. Deus é com você. Não é um discurso bonito, não é apenas uma frase de efeito, é uma realidade espiritual. Enquanto você ouve esta oração, o céu está trabalhando ao seu favor. Enquanto você pensa em desistir, Deus está preparando um recomeço. Enquanto você olha para a porta que se fechou, o Senhor está apontando para uma porta que você ainda não viu. Neste começo de dia, eu quero declarar sobre você um bom dia na presença do Espírito Santo de Deus. Que esta oração da manhã seja como um abraço do céu, como um bálsamo para a sua alma cansada, como um empurrão de fé para você se levantar mais uma vez, não por força própria, mas sustentado pela mão de Deus. Agora, antes de orarmos, faça algo simples, mas profético. Escreva dentro do seu coração e, se puder, até em um papel ou nos comentários do seu canal, a frase do dia: Deus é fiel. Repita em voz baixa ou em pensamento: Deus é fiel. Mais uma vez: Deus é fiel. E pela terceira vez, com mais consciência ainda: Deus é fiel. Quando você repete isso, não é para convencer Deus de nada, é para lembrar a sua alma de quem cuida de você. Deus é fiel para curar quando a medicina chega ao limite. Deus é fiel para salvar quando tudo parece perdido. Deus é fiel para libertar quando as correntes parecem inquebráveis. Deus é fiel para fazer o impossível quando a lógica diz que não tem mais jeito. A fidelidade do Senhor não depende do humor dele, porque Deus não muda. Não depende do merecimento humano, porque é graça. Não depende de circunstâncias, porque ele continua entronizado acima de tudo. Vamos consagrar este dia nas mãos de Deus. Vamos entregar as primeiras horas deste dia ao Senhor, como quem entrega a chave da própria casa nas mãos de um Pai amoroso e poderoso. Bom dia, Espírito Santo. Nós nos colocamos na tua presença outra vez, reconhecendo que sem ti nada podemos fazer. Bom dia, Espírito Santo, que consola, fortalece, corrige, guia e abraça. Nós te amamos com tudo o que somos, com o que temos de bonito e com o que ainda precisa ser restaurado. Consagramos este dia ao Senhor. Consagramos nossos pensamentos, nossas decisões, nossas conversas, nosso trabalho, nossa família, nossas emoções. Colocamos este dia diante de ti em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pedindo o teu favor sobre cada detalhe. Tu és fiel e a tua fidelidade não tem fim. Antes que este dia existisse, o Senhor já era Deus. Antes que os problemas aparecessem, o Senhor já tinha a solução. Ninguém escapa da tua mão, ninguém pode impedir o teu agir. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o que vê tudo, sabe tudo e está em todo lugar.
Por isso, entregamos nossa alma, nosso coração, nossa história nas tuas mãos e dizemos: cumpre em nós o teu querer, cumpre em nós a tua palavra. Que este dia seja marcado pelo sobrenatural da tua presença. Que possamos ver portas se abrindo, corações sendo curados, pensamentos sendo alinhados, uma paz que o mundo não entende preenchendo o nosso interior. Em nome de Jesus, te agradecemos antecipadamente pela vitória, mesmo antes de vê-la com os nossos olhos, porque cremos com o nosso coração. Amém. Agora, com o coração mais calmo, vamos meditar um pouco na palavra. O Senhor nos conduz a um texto que fala diretamente com quem está passando por tempos difíceis. O livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, descreve uma cena de escassez total. Naquele tempo, muitas famílias dependiam diretamente da terra, dos frutos, das plantações, do rebanho. Se não houvesse colheita, não havia alimento. Se não houvesse gado, não havia sustento. Se a figueira não florescesse, se a videira não desse fruto, era sinônimo de crise profunda. Abacuque descreve exatamente isso, como se ele dissesse que a plantação falhou, a oliveira decepcionou, o campo não produziu nada, as ovelhas desapareceram, os currais ficaram vazios. Em outras palavras, humanamente falando, não havia perspectiva. Era um cenário de caos, de perda, de falta, de deserto. Talvez hoje a sua realidade seja outra, mas o sentimento é parecido. As contas chegaram e o dinheiro não. O telefone toca e você teme mais uma cobrança. A porta de emprego ainda não se abriu. O relacionamento está frágil, o coração está cansado. Abacuque poderia ter se revoltado, poderia ter cruzado os braços e dito que não valia a pena continuar crendo. Mas ele faz algo completamente diferente. Ele levanta os olhos para Deus e declara que, mesmo se tudo falhar, ele vai se alegrar no Senhor e se exultar no Deus da sua salvação. Ele decide olhar além do que falta e se firmar em quem nunca falta. Ele escolhe não colocar a alegria nas coisas que passam, mas no Deus que permanece. Perceba o que isso significa para você hoje. Talvez falte dinheiro, falte oportunidade, falte reconhecimento, falte apoio humano. Mas se a presença de Deus não falta, ainda há esperança. Quando o coração se ancora em Deus, a tempestade pode rugir do lado de fora, mas por dentro existe uma paz que ninguém consegue explicar. Quando a alma encontra descanso em Deus, o caos externo não tem poder para apagar a chama interna da fé. É por isso que o Salmo 23 é tão profundo. Ele não é apenas um texto conhecido, ele é uma revelação do cuidado de Deus. Quando a palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, não significa que nunca enfrentaremos dias difíceis. Significa que em qualquer cenário ele será suficiente. Ele nos leva a pastos verdes e águas tranquilas, mas também caminha conosco no vale da sombra da morte. Ele prepara uma mesa na presença dos inimigos, unge a nossa cabeça com óleo e faz o nosso cálice transbordar. E ele não nos deixa sozinhos em nenhum trecho do caminho. Talvez hoje você não se sinta em um pasto verde, mas num vale escuro. Mesmo assim, Deus continua sendo pastor. Talvez você não se sinta em um rio calmo, mas no meio de um vendaval. Mesmo assim, Deus continua guiando a sua vida. A bondade e a misericórdia do Senhor não te abandonaram. Elas continuam te seguindo, mesmo nesses dias em que você acorda cansado, antes mesmo de levantar da cama. Agora pense em outra verdade. Existem dias em que o nosso coração está no Salmo 40. Esperamos com paciência no Senhor, confiando que Ele se inclina para ouvir o nosso clamor. Sabemos que a resposta vai chegar, mesmo que demore. Em outros dias o coração está no Salmo 70.
A alma grita por socorro imediato. Clama para que Deus se apresse em livrar, se apresse em ajudar. Talvez hoje você se sinta exatamente assim. Em algumas áreas você até consegue esperar, mas em outras parece que não aguenta mais. Há situações em que você diz que aceita o tempo de Deus, mas há dores que fazem você clamar para que Ele venha rápido. A boa notícia é que o mesmo Deus que honra a paciência do Salmo 40 é o Deus que escuta o grito do Salmo 70. Ele conhece o seu limite, Ele sabe até onde você aguenta. Ele sabe o peso que seu coração está carregando. Quando parece que você está numa escada que desce enquanto tenta subir, quando cada passo para frente parece ser seguido de 2 passos para trás, Deus vem e muda o sentido dessa escada. Ele alinha o caminho, fortalece os seus pés, renova a sua fé. O que antes era esforço sem resultado começa a se tornar avanço. Não porque você ficou mais forte por si mesmo, mas porque Deus entrou na situação e mudou a direção. Talvez você tenha vivido muitas portas se fechando nos últimos tempos. Pessoas se afastaram, oportunidades sumiram, planos precisaram ser engavetados. Isso dói, confunde, cansa, mas Deus está dizendo ao seu coração, nesta manhã, que portas que se fecham podem ser livramentos, que pessoas que saem da sua vida podem ser a resposta de Deus, que caminhos interrompidos podem ser proteção. Você ainda vai agradecer por muitas coisas que hoje não entende. O inimigo tenta roubar justamente a sua alegria. Ele quer que você acorde pesado, sem ânimo, sem esperança, sem vontade de orar. Ele quer que você olhe apenas para o que falta, para o que deu errado, para o que não aconteceu. Mas o Senhor está te levantando agora para fazer como Abacuque. Mesmo assim eu vou me alegrar no Senhor. Mesmo assim eu vou adorar. Mesmo assim eu vou começar o dia entregando a minha alma nas mãos de Deus. Quando você escolhe se alegrar em Deus em meio à prova, o inferno se incomoda, porque o inimigo aposta que você vai desanimar, que você vai largar tudo, que você vai desistir. Mas quando você continua, mesmo chorando, mesmo cansado, mesmo sem entender, o céu se move ao seu favor de forma poderosa. Receba esta palavra: a mão de Deus está repousando sobre você. Onde a mão de Deus repousa, nenhuma força contrária pode colocar as mãos. Onde a presença de Deus se manifesta, a treva não permanece. Se Deus já colocou a mão sobre sua vida, sua família, sua história, pode haver guerra, mas não haverá derrota final. Pode haver luta, mas não haverá abandono. Pode haver noite, mas amanhã vai chegar. Agora vamos orar mais uma vez, entregando tudo isso diante do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nesta manhã, nós nos colocamos aos teus pés, reconhecendo que a tua palavra é vida para nós. O que ouvimos e meditamos hoje não é teoria, é alimento para a nossa alma. Sabemos que existem pessoas orando junto com o coração apertado, com a mente cansada, com lágrimas que ninguém viu, com batalhas que ninguém imagina. Pai, em nome de Jesus, visita agora quem está vivendo um cenário parecido com o de Abacuque, um tempo de escassez, um período de portas fechadas, um momento de deserto. Fortalece essa pessoa que acordou sem vontade de levantar da cama, que já começou o dia sentindo peso, medo, ansiedade. Entra nos detalhes que ninguém conhece, toca nas áreas que essa pessoa tem vergonha até de contar. Seja o pastor que conduz para pastos de descanso e águas de paz. Que este dia seja marcado por pequenos sinais do teu cuidado, por respostas claras, por tranquilidade interior. Se for preciso, Senhor, muda caminhos, muda agendas, muda conversas, muda decisões. Mas não permita que essa pessoa comece
e termine o dia sentindo que está sozinha. Que a tua presença seja tão real, que ela sinta coragem onde antes havia desânimo, paz onde antes havia aperto, esperança onde antes havia medo. Senhor, nós te pedimos pelos lares representados nesta oração. Entra dentro dessa casa, visita cada cômodo, cada ambiente. Afasta tudo o que não vem de ti. Que a tua paz tome o lugar de gritos, discussões, tensão. Coloca amor onde houve palavras duras. Coloca perdão onde havia rancor. Coloca reconciliação onde houve afastamento. Pai, toca também na área financeira. Tu conheces cada conta, cada boleto, cada compromisso, cada dívida, cada necessidade. Traz ordem onde há bagunça, traz sabedoria para administrar, abre portas de trabalho, de clientes, de contratos, de oportunidades, livra de prejuízos, golpe, engano, associações erradas. Que este dia seja um início de virada, mesmo que pequena aos olhos humanos, mas grande aos olhos da fé. Cuida também das emoções, que toda tristeza profunda, toda ansiedade sufocante, todo medo paralisante seja vencido pela tua presença. Repreende todo espírito de opressão, todo peso espiritual, todo pensamento de desistência. Que a luz do Senhor entre na alma de quem está ouvindo esta oração. Que pensamentos suicidas, autodestrutivos, pensamentos de inutilidade sejam calados pela verdade de que essa vida tem valor, tem propósito, tem chamado. Senhor, nós entregamos este dia nas tuas mãos. Guarda nossa entrada e nossa saída. Livra de acidentes, assaltos, laços escondidos, decisões precipitadas. Guia-nos com calma, com equilíbrio, com sabedoria. Ajuda-nos a ouvir a tua voz em meio a tantas vozes. Dá discernimento para saber com quem caminhar, com quem se associar, com quem abrir o coração e de quem se afastar. Que ao longo deste dia, mesmo em meio às tarefas, o nosso interior permaneça em oração. Que cada respiração seja um lembrete de que estamos vivos porque o Senhor tem um propósito. Que cada passo seja uma declaração silenciosa de confiança e que ao final deste dia possamos olhar para trás e dizer: Deus esteve comigo em cada detalhe. Obrigado, Pai, porque mesmo quando tudo parece escasso, a tua presença é abundante. Mesmo quando as portas humanas se fecham, a tua mão continua abrindo caminhos. Mesmo quando o coração se sente, no Salmo 70, clamando por urgência, o Senhor continua sendo o Deus do Salmo 40, que se inclina para ouvir o nosso clamor. Nós consagramos esta manhã, este dia, esta semana, esta fase da vida nas tuas mãos. Cremos que nada será em vão. Cremos que tudo cooperará para o nosso bem, porque estamos nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos desde já pela vitória. Amém. E graças a Deus, que o seu dia seja abençoado, guardado e conduzido pelo Senhor. Que haja paz na sua mente, firmeza nos seus passos, direção nas suas escolhas e esperança em cada pensamento. Comece este dia repetindo dentro de você: Deus é fiel. Quando algo tentar te desanimar, lembre-se: Deus é fiel. Quando parecer que nada mudou, diga pela fé: Deus é fiel e está agindo, mesmo quando eu não estou vendo. Que o seu dia seja abençoado, guardado e conduzido pelo Senhor desde os primeiros pensamentos até a hora em que você colocar a cabeça no travesseiro. Que enquanto você estiver se arrumando, preparando o café, saindo de casa ou começando as tarefas, o seu coração permaneça lembrando desta verdade: Deus é fiel e está comigo em cada detalhe. Quando você olhar para o relógio e ver que mais um dia começou, lembre-se de que
Não é apenas mais um dia comum, é mais uma oportunidade para experimentar o cuidado de Deus. Cada respiração é um presente. Cada nova chance de recomeçar por dentro, de alinhar o coração com a vontade de Deus, é uma prova do quanto Ele não desistiu de você. Talvez você mesmo já tenha pensado em desistir de algumas coisas, de alguns sonhos, até de você mesmo. Mas Deus não desiste. Ao longo deste dia virão notícias, mensagens, conversas, decisões. Algumas podem trazer alegria, outras podem tentar roubar a sua paz, algumas podem parecer respostas de oração, outras podem gerar dúvidas. Por isso, peça a Deus desde já sensibilidade espiritual. Peça que o Espírito Santo te ajude a discernir o que vem dele e o que não vem. Que você consiga perceber quando ele está te dizendo siga e quando ele está te dizendo pare. Lembre-se de Abacuque, ele não estava ignorando a realidade, ele enxergava a dificuldade, a escassez, a luta, mas escolheu pela fé dizer mesmo assim, eu me alegro no Senhor. Hoje você também pode viver esse mesmo posicionamento. Não é negar a dor, nem fingir que está tudo bem. É reconhecer que, mesmo com lágrimas nos olhos, Deus continua digno da sua confiança. Talvez haja áreas em que você esteja orando há anos, sem ver mudança aparente. Talvez haja uma situação em que você sente que está no Salmo 70, clamando para Deus se apressar. Talvez você esteja cansado de esperar, cansado de recomeçar, cansado de ser forte o tempo todo. Deus conhece o peso que você carrega, mesmo quando ninguém mais percebe. Nesta manhã, Ele não veio te acusar de ser fraco. Ele veio te segurar pela mão e dizer, eu estou aqui, continua comigo. Quando alguém tentar desanimar você, lembre-se que a última palavra não vem de pessoas, vem de Deus. Quando pensamentos negativos surgirem, dizendo que não tem jeito, responda com a palavra. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando parecer que está tudo atrasado, lembre-se que Deus não chega cedo nem tarde, Ele chega na hora certa. É importante que, ao longo do dia, você volte a falar com Deus, não apenas nesta oração da manhã, enquanto estiver caminhando, lavando louça, trabalhando, dirigindo, arrumando a casa, fazendo almoço, estudando, assistindo algo, você pode ir conversando com Ele em silêncio. Senhor, fica comigo nessa reunião. Senhor, me dá calma nessa conversa. Senhor, me ajuda a responder com sabedoria. Senhor, guarda meus pensamentos agora. Assim, a sua rotina comum se torna um lugar de encontro com Deus. Talvez hoje você tenha lutas dentro da própria casa. Palavras que foram ditas machucaram o seu coração. Situações que se repetem desgastam a sua alma. Você tenta manter a paz, mas sente como se estivesse sempre no limite. Que Deus visite o seu lar agora. Que Ele entre onde ninguém entra. Que Ele acalme quem ninguém consegue acalmar, que Ele cure feridas profundas que o tempo não curou. Se você tem filhos, entregue cada um deles nas mãos do Senhor. Ore por eles pelo nome, mesmo que seja em pensamento, enquanto ouve esta oração. Se algum deles estiver distante, rebelde, frio espiritualmente, não desista. Deus alcança lugares onde a sua mão não alcança. Se você é filho ou filha e tem dificuldades com seus pais, peça sabedoria para honrar mesmo em meio às diferenças. E peça que Deus também trabalhe no coração deles. Na área financeira, talvez você esteja vivendo exatamente o que Abacuque descreveu. Olha para a conta e parece que falta, olha para a geladeira e parece que falta, olha para os compromissos e parece que falta. Em tempos assim, é fácil acreditar que Deus se esqueceu. Mas o mesmo Deus que sustentou o povo no deserto, mandando maná todos os dias, continua sendo Deus hoje. Peça a Ele ideias, portas, conexões,
oportunidades lícitas e honestas. Peça também organização, disciplina, equilíbrio para usar bem aquilo que Ele coloca em suas mãos. Muitas vezes o milagre começa na forma como administramos o pouco. Na área emocional, talvez você esteja sorrindo por fora e desmoronando por dentro. Ninguém sabe o peso que você carrega. Você se esforça para não preocupar ninguém, guarda tudo para si. E isso tem te consumido aos poucos. O Senhor hoje te convida a abrir o coração para Ele, dizer exatamente o que sente, mesmo que seja confusão, dúvida, medo, frustração. Deus não se assusta com a sua sinceridade. Ele prefere uma oração verdadeira, ainda que cheia de lágrimas, a palavras bonitas, mas vazias. Se você sente que perdeu a alegria, peça que o Senhor renove. A alegria do Senhor é a nossa força, não é uma alegria que depende de circunstâncias, é uma alegria que nasce da certeza de que estamos nas mãos dele. Você pode até não estar onde gostaria, mas não está só. Você pode até não ter tudo o que deseja, mas tem um Deus que cuida de você em cada fase. Agora, se você percebe que se afastou de Deus, que deixou a oração de lado, que se acostumou a viver no automático, hoje é um bom dia para voltar. Não importa se você ficou longe anos ou dias. O importante é que o Pai continua de braços abertos. Você pode fazer uma oração simples aí onde está, dizendo: Senhor, eu quero voltar, eu quero te buscar de verdade, eu quero te colocar no centro da minha vida. Se você nunca entregou sua vida a Jesus de maneira consciente, também pode fazer isso agora. Não se trata de religião, placa, costumes, mas de relacionamento. Dizer para Ele: Jesus, eu preciso de Ti. Entra na minha história, muda aquilo que eu não consigo mudar sozinho. A partir dessa decisão, você não estará mais andando sozinho, estará caminhando com o melhor amigo e Senhor que existe. Vamos fazer mais uma oração juntos, desta vez um pouco mais pessoal, como se fosse você falando diretamente com Deus, usando esta oração como guia para a sua própria entrega. Senhor, meu Deus, nesta manhã eu me coloco diante de Ti como eu sou, com as minhas fraquezas, meus medos, minhas limitações, e também com o desejo sincero de ser transformado. Eu reconheço que muitas vezes duvidei, reclamei, me entreguei à ansiedade, deixei a tristeza me dominar, mas hoje eu quero renovar a minha confiança em Ti. Eu te peço, Pai, acalma a tempestade dentro de mim. Quando as coisas não saírem como eu espero, me lembra que o Senhor continua no controle. Quando as portas se fecharem, me mostra que o Senhor pode abrir 1000 portas novas. Quando eu me sentir no Salmo 70, ansioso pela resposta, me ajuda a viver também o Salmo 40, esperando com paciência, sabendo que o Senhor está me ouvindo. Tira de dentro de mim o que não vem de Ti. Rancor, orgulho, comparação, inveja, autossuficiência, falta de perdão, tudo aquilo que tem me afastado da Tua presença, vai limpando do meu coração. Enche o espaço vazio com a Tua paz. Faz nascer em mim um desejo novo de orar, de ler a Tua palavra, de Te buscar com sinceridade. Senhor, eu Te apresento este dia mais uma vez. Eu Te entrego as conversas que vou ter, os ambientes onde vou entrar, os olhares que vou encontrar, os pensamentos que vão passar pela minha mente. Que tudo seja filtrado pelo Teu Espírito Santo. Se algo não for da Tua vontade, fecha essa porta. Se algo fizer parte do Teu propósito, confirma no meu coração. Eu oro também por todas as pessoas que, assim como eu, estão orando agora. Mesmo que eu não conheça o rosto, o nome, a história, o Senhor conhece cada detalhe. Fortalece quem está no limite, consola quem está de luto, anima quem está caído,
restaura quem está ferido. Que este dia seja um dia de milagres silenciosos, de livramentos que talvez nem perceberemos agora, mas que um dia entenderemos que o Senhor nos guardou. Em nome de Jesus, eu peço que a tua mão continue repousando sobre mim. Não permita que o inimigo roube a minha alegria, nem o propósito que o Senhor escreveu para a minha vida. Que cada passo que eu der hoje seja sustentado por ti. Que ao final deste dia eu possa olhar para trás e dizer com gratidão: até aqui o Senhor me ajudou. Pai amado, obrigado por ouvir a nossa oração. Mesmo quando não sabemos orar direito, o Senhor nos entende. Mesmo quando as palavras faltam, o Senhor interpreta o nosso silêncio. Por isso, te agradecemos por tudo o que já fez, por tudo o que está fazendo e por tudo o que ainda fará. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que esta oração permaneça ecoando dentro de você ao longo do dia, lembrando o seu coração de que você não caminha só, que Deus segue à frente, ao lado e atrás de você, guardando, livrando, guiando e sustentando em cada detalhe. Se esta oração falou com você, compartilhe com mais alguém. Talvez alguém que você ama esteja precisando de uma palavra exatamente como esta. Que o Senhor te cubra com graça, proteja a sua casa e faça deste dia um marco de recomeço na sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre.